Oi, gente, tudo bem? Aqui é a terapeuta Bruna e hoje eu vim falar sobre o abandono afetivo e presencial, abandono efetivo paterno. Pais que abandonam esses filhos, como é que é justificativo? Vou falar especificamente aqui de um aspecto que é quando o pai sai da casa ou não teve um relacionamento afetivo duradouro com essa mãe e essa criança foi limitada da convivência desse pai. Esse pai não se responsabiliza, não faz o papel ali paterno efetivo de cuidar, preservar, educar essa criança. Socialmente, a gente tem uma conduta que as mulheres são responsáveis quase exclusivamente pela maternidade. Isso socialmente é muito construído assim, né? O cuidado ele ficou totalmente atrelado ao feminino. Eu não vou aprofundar muito nessa questão, mas se a gente for olhar nas famílias, né, a maioria das pessoas que cuidam são as mulheres. Principalmente até quando tem as questões do idoso, dos pais idosos. É muito comum, às vezes, o filho, né, os irmãos, né, aí tem uma irmã e um irmão. O irmão, às vezes, fica responsável pelo lado financeiro, a irmã fica cuidando dessa família, se abdica da sua profissão para cuidar dessa família. O fato do cuidar social, ele ficou muito atrelado ao feminino, né? Exacerbadamente. Então, há uma não responsabilização pelo cuidado do lado masculino muito mais fácil. Um pai, ele não é totalmente condenado socialmente se ele não cuida de um filho tal como seria uma mãe, né? Por isso que quando a gente tem a questão das mães disfuncionais terem filhos, né? Por que uma mãe assim foi ter filhos? É justamente porque ela ganha um papel social junto. Quando ela se torna mãe, ela também ganha um papel, uma validade, é como se fosse um passaporte ali socialmente, que de alguma forma ela tem uma função na sociedade, tá? Não vou aprofundar muito porque eu quero focar num ponto para dar um alívio para você que foi abandonado e que pode ter acontecido. Então, se seu pai se separou da sua mãe e você nunca mais viu, se seu pai é distante, fala com você nos aniversários, se seu pai posta uma foto que ama e nunca pagou sua pensão, coisas desse tipo, né, dessas separações assim, é muito provável para o masculino, para o mindset masculino, que a justificativa dessa separação é que ele confundiu você com a sua mãe. Vou explicar melhor. O rolo que deu na relação dos dois, para o masculino, contamina também a criança, tá? Isso é uma falta de clareza, uma falta de processo de se olhar, uma falta de responsabilização, mas isso é uma coisa que acontece. Então, vamos supor que ele teve um relacionamento muito tumultuado com a sua mãe. É muito comum que esse pai projete as feridas e as dores que ele teve com essa mulher na criança, né? Ele não consegue fazer a separação, que são duas coisas diferentes. E tem também o lado confortável dele não se responsabilizar, porque por mais que esteja acontecendo conflitos, esteja um relacionamento super desgastado, situações muito confusas, tem uma criança ali. Então, o pensar racional ali para atender as necessidades dessa criança, eles não fazem muito essa ponte. Eles geralmente costumam vivenciar a criança como extensão da mãe. E assim, eles se abstêm do cuidado, né, da parte educacional e do afeto. Porque essa criança, se ela convive mais com a mãe, ela provavelmente vai, né, pegar todas ali as informações daquela família da mãe, convivendo menos com o pai. Então, quando ele vai pegar a criança, quando ele vai ver a criança, ele vê mais da mãe do que dele, mas é porque justamente ele não está convivendo, né? Então, é muito comum o pai confundir a relação, ele não elabora a relação que ele teve com a mulher, seja essa relação foi rápida, essa relação foi sem vínculo, ele não elabora isso, não se torna responsável agora pelo cuidado, porque socialmente é tido para o masculino mais fácil ele não ter responsabilidade pelo cuidado, ele não é tão condenado como se fosse uma mulher,
né? Se fosse uma mulher, no caso, seria mais condenada socialmente, mais vista socialmente. Vista, o que eu digo assim, essa dinâmica seria mais visível, o homem ele tem como mais se safar disso, e aí ele contamina a criança. Então, o fato dele não ter elaborado a relação com a mãe e ter transformado isso num ponto adulto, errei, fiz assim, não devia ter me relacionado com essa pessoa, não deveria ter feito assim, mas agora eu tenho uma criança, eu vou zelar pelo cuidado. Essa ponte, esse gap, eles não fazem porque a não responsabilização também é tolerada socialmente. Às vezes é apoiada pela família desse homem, né? Também é apoiado. E aí a gente tem as dinâmicas de funcionários que vão também colaborar para essa criança ficar sem essa assistência e sem esse apoio efetivo, essa educação, esse cuidado, esse laço afetivo com esse pai, tá? Então, se você cresceu num lar assim, numa situação assim, que seu pai não te conhece, cheque se ele realmente resolveu a história com a sua mãe. Muito provavelmente ele pode não ter resolvido. Por isso, ele se acha no direito de não ter contato com essa criança ou ter o contato mínimo com essa criança. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Um super beijo, gente. Tchau.